Então, para começar, eu queria que você contasse um pouquinho da sua trajetória profissional junto com o Enio, né? Como é que foi, como é que vocês se conheceram, inclusive, e tal. E como vocês começaram, se vocês faziam tatuagens, se vocês tinham um estúdio, e como é que foi esse caminho, né? E como surgiu essa ideia aí de US$ 1 milhão, né? Que é o evento do Tattoo Week, que é super famoso aí no mundo inteiro. Certo. Bom, eu tô com ele, vai fazer 30 anos o ano que vem. Nossa, legal. A tatuagem que uniu o nosso relacionamento. Eu tinha 14 para 15 anos. Eu fui fazer uma tatuagem, minha mãe não deixou. Eu fiz um filho, que é eterno igual tatuagem, né? Sim. E aí a gente começou a ficar junto, ia namorar, e com 2 meses, 3 meses a gente já tava morando junto e o Enio já era tatuador. Caramba. E era uma salinha muito pequena dentro de um salão de cabeleireiro ali na Rodolfo, na Vila Prudente. E a gente foi levando. Naquele tempo era muito difícil, existia muito preconceito, se fazia uma tatuagem no máximo por semana. E piercing, então, era uma coisa que nem se cogitava em fazer. Era extremamente radical quem tivesse segundo ou terceiro furo já, né? Sim. E aí a gente a família foi aumentando. Isso só pra mim, né? Isso que ano mais ou menos a gente tá falando? 91, 92, Nossa, por aí. sim. Então, assim, é um passado que não é nem tão longe, assim. Mas a gente foi acompanhando todas essas mudanças aí. E aí, por um tempo, o Enio pensou em até desistir, porque ele é desenhista também, e ficar só fazendo desenhos, e desenhava para uma montadora, e obviamente era muito mais lucrativo do que fazer tatuagem, sim, né? Mas ainda bem que ele não desistiu do sonho dele. Sim. Ainda bem. E aí, a partir do ano 2000, eu já era formada em enfermagem e eu trabalhava em 2 hospitais para ganhar um mínimo do mínimo. E acabei falando para ele que ia ajudar ele no estúdio, mas que a gente tinha que trazer um formato diferente. Mas isso já com 10 anos de estúdio, né? Já, Você mas falou sempre era 90. assim, trabalhando para os outros, Meio não que levava sobrevivendo ali, tatuagem. né? Meio que sobrevivendo. Aquelas dificuldades, né, que muitos tatuadores ainda passam, né? Não é um mercado tão fácil pra você realmente conseguir se destacar ou às vezes ficar rico com isso, né? Não é fácil pra nenhum tatuador, imagino. Não é mágico. E na época acho que mais difícil ainda, né? Muito mais difícil, muito mais difícil. E também acho que a questão, como em tudo na vida, quando você não leva a parada como seu foco principal, a tatu era segundo plano pra gente, então a gente nunca teve êxito, né? E quando a gente falou, vamos viver de tatuagem, é isso, aí o jogo mudou completamente. Mas é arriscado, né? Tem que ter muita coragem. Super! Né? Assim. E você imagina fazer isso, na época a gente já tinha 5 filhos, um deles especial, então quer dizer, era um custo 5 muito filhos? alto de tudo. No total são 7 e 8 netinhos. Caramba, vocês não perderam tempo mesmo. Não. O mais velho tem 32 já e o mais novo tá com 19. Nossa, aí legal. E antes de ter o evento, vocês já tinham 5 filhos. Então eu imagino que, né, pra sobreviver de tatuagem, cuidar de 5 filhos não era fácil. Não. Tomar café da manhã já era um grande evento. Já era um desafio, né? Já era um desafio. E aí, o Enio foi convidado para tatuar na Espanha, na cidade de Oviedo, no período do verão de lá. E aí, quando ele foi lá, ele entendeu que realmente era ganhar dinheiro com tatuagem, né? Então, o que ele fazia na tatu, no período do verão, a gente conseguia sustentar o resto do ano. E aí, num ano depois... então quando ele ia lá pra fora, ele começou a trabalhar em... Mas era eventos, era estúdio? Como é que funcionava? Como foi esse convite pra ir pra Europa? Era um tatuador, ele quebrou a mão e veio pro Brasil passar férias e encontrou o Enio na Galeria do Rock e falou pra ele, você não quer ir pro meu estúdio? Foi aquela coisa de você estar no lugar certo, na hora certa, né? Destino, né? O Enio falou, eu vou. Eu acho que ele queria fugir dos chorando também. Acabou que deu certo, né? Dos dois lados. Acabou que deu super certo. E aí ele começou a ir, e lá ele começou a participar de eventos
Na verdade, eram encontros de tatuadores, né? Sim. E todos os anos ele falava, eu quero fazer isso, a gente precisa ter isso no Brasil e tal. E aí começou até a rolar uns eventos aqui, mas era num formato muito diferente do que ele via lá fora. Bem pequenininho, né? Mais amador, por assim dizer. Sim, era um encontro de amigos, com um movimento de motoclube junto também. Ah, sim. Então, o principal foco desses eventos não era só a tatuagem, né? E aí a gente foi amadurecendo, nisso a nossa marca de tatu foi crescendo, que é a Clã, e a gente começou Começou a valorizar o trabalho, né? Porque daí pegou essa experiência da Europa, imagino também que ele deve ter evoluído muito como desenhista, com técnicas novas. E aí, né, deu um glamour ali pro estúdio de vocês, né? Começou a chamar mais atenção, eu imagino, e tal. Muito mais, muito mais. E na época vocês divulgavam como, né? A gente tá falando dos anos 2000, aí já entraram nas redes sociais, era site, como é que funcionava? Aí começou a ter o Fotolog na época, né? Tinha... Nossa, que era um que super barato, marco, assim. O Fotolog e a TechPix, é verdade. E aí a gente, né, fazia as Eu tive um Fotolog, mas eu tinha uns 16 anos, eu acho. Tomara que o pessoal não ache aí na internet, que é bem vergonhoso as fotos que eu tenho lá. Tomara, né? Outro dia eu dei uma pesquisada no Fotolog e dá pra achar umas coisas ainda. Ainda bem que o Orkut não, né? Que legal. E aí a gente começou pegando uma evidência maior. Sim. E aí a gente tentou fazer um pequeno evento aqui na nossa cidade, que é São Caetano, né? Uhum. E o evento foi muito legal, porém financeiramente foi um fracasso. A gente ficou trabalhando 1 ano para pagar a banda disso, porque imagina, naquele ano a gente trouxe Ratos de Porão, Dead Fish, isso já foi em 2004. Evento já, caramba. Já. Teve 12 mil pessoas, só que o evento era no ar livre, ele era aberto, assim, e nossa, choveu, foi um transtorno e a gente levou tudo errado. E aí a gente levou 30 expositores, tinha 30 stands desse evento, chamava ABC Tattoo Rock Fair. E aí eu falei, você falou que você não queria uma coisa e no final das contas a gente acabou fazendo tudo aquilo que você não queria, né? Era unir um monte de coisa e não dar o foco principal pra tatuagem. Virou um show, né? Virou um evento mais aleatório. Até, né, acho que imagino que na época também vocês pensaram em se aproveitar da questão do rock, né? Da cultura do rock, que na época a tatuagem, né, como a gente comentou aí, não era tão comum como hoje em dia, né? E aí até os caras muito tatuados automaticamente já era chamado de roqueiro, né? Então vocês uniram isso, mas acabou perdendo um pouco o foco. Você sentiu isso? Total. E ainda mais aqui, a gente é do ABC, né? Daqui de São Paulo. Então tinha a cultura do punk muito forte e tudo mais, né? E esses movimentos. E aí a gente acabou levando mais para esse lado, achando que ia atrair um público, mas a gente não entendia nada de punk rock também. E foi um fracasso, a realidade foi essa. E o pior é que vocês foi bem ousado, né? Que vocês começaram já com um investimento muito alto, trazendo bandas grandes. Foi um evento grande, querendo ou não, é que você falou que não teve retorno financeiro, mas teve muito público, né? Teve. Só que aí você imagina você trabalhar 1 ano para pagar a conta de um evento. Nossa. E isso machucou a gente um pouco, né? Aliás, dá uma frustrada. E o Enio falava, não, a gente vai achar a fórmula para fazer isso muito bem feito ainda. Mas eu já estava machucada. Eu falei, não vai dar, vamos ficar com os estúdios e não sei o quê. E nisso a gente começou a trabalhar também com piercing. E é onde também deu uma mudada, porque o piercing começou a ter um volume quase maior do que a tatuagem. Nesse momento, a vinda da mulher para se tatuar também mudou totalmente a cara da tatuagem, né? Ficou mais aberta, não precisava ser só roqueiro ou alguém que fosse muito vida louca para ter isso. Você falou a vinda da mulher, né? Mulher começou a se tatuar, é isso? Isso, hoje 80% do nosso público no nosso estúdio é feminino e a maior parte dos estúdios também. Hoje elas dominam. Caramba. E graças a Deus tem muitas tatuadoras também. Ai, que legal. Mas antigamente não, antigamente era minoria. Era isso minoria. Mudou, a partir de que ano mais ou menos você sentiu que começou a ter essa mudança? Que é uma mudança cultural, né? É uma mudança cultural. Eu acredito que a partir de
2010, 2011 começou a ficar. Tinha uma revista aqui no Brasil que chamava Bela Tatuada. E essa revista ela deu mais ou menos um start na mulherada, porque era uma revista só de mulheres tatuadas, sabe? E Mas não você acha que tinha foi uma mais. influência também lá de fora, de alguma forma? É, Total, né? total, Teve total. esse E movimento não no tinha mundo e acabou refletindo pra cá. pra cá, e não tinha mais aquele apego de ser uma coisa só com erotismo, sabe? Sim. Começou a ter mulheres mais velhas com tatuagem e tal, e isso, tatuagens de mãe e filha, e aí foi mudando sutilmente isso. Aí eu acho que já a partir de 2012, assim, já com muitos jogadores. Hoje a tatuagem vai para todo mundo. Você vai no show de pagode, os caras Sim, são sim, tatuados. O verdade. sertanejo é tatuado, né? Jogador de futebol e outros esportes também. Então mudou Tirou muito. esse estereótipo, né? De eu sou roqueiro, agora todo mundo. Na verdade, você pega normalmente, eu paro pra pensar no meu ciclo de amigos, é mais gente que tem pelo menos uma tatuagem do que quem não tem, assim. A grande maioria, pelo menos uma tatuagem pequena tem. Hoje em dia, realmente, né, o negócio pegou uma proporção muito maior do que era antigamente. É bem isso mesmo que acontece. E aí, aproveitando todas essas coisas, e aí a gente já estava estabilizado financeiramente com os estúdios, o Enio estava dando uma volta ali perto do Ipiranga e achou um ponto incrível e chegou e falou: Olha, arrumei um lugar, a gente vai fazer um evento e eu já marquei até o dia, daqui 3 meses. Eu falei: O quê? Nossa. Como assim? E como é que vai chamar esse evento? Porque não pode mais chamar ABC Tatu Fair, porque você vai fazer em São Paulo, então não tem nada a ver chamar ABC mais, Sim. né? Aí ele falou: Ah, se vira aí, não sei o quê, vamos achar um nome. Ai, Fui eu, ai. falei: Meu E Deus. você com aquele E aí receio do último que deu prejuízo. com aquele medo incrível, já fazendo contas de quantos anos eu ia ter que trabalhar para pagar esse primeiro mais um evento. Eu falei, tá, você acredita muito nisso? Ele falou, super. Eu falei, então vamos embora. E aí eu estava fazendo uma Que pesquisa legal. de eventos e tal, e o primeiro evento que me apareceu foi a Fashion Week, né? Eu falei pro Enio, olha, Enio, Ah, aí que Fashion veio o Week, nome, que legal. o Olha essa história que, que você aí. acha? Combina? Ele falou, super, é isso que a gente quer. Eu quero uma feira de negócios, mas que também tragam um movimento junto, né? E não deixa de ser um E aí a gente desfile, né? Porque tem o desfile das tatuagens e tal, né? Mostrando tem as concursos, exposições. desfile, É, de concurso. Que Miss e Mister legal. Tatu e tudo mais. E aí a gente correu lá no Combinou registro de marcas perfeitamente, e é. não tinha Tatuíque registrado. Eu falei, uau, é isso. E aí a gente fez o primeiro evento pensando que seriam só 50 estandes e já foi 110. Nossa. Foram 18 mil Sendo pessoas, que não no primeiro tinha tinha lugar, 20, 30, né? Você falou? No primeiro? 30 20, estandes só. 30 estantes. Foi pra 100 e? 110. O Nossa. primeiro Tatu 5 vezes mais. 5 vezes mais. E aí aquele lugar ficou super pequeno. E a gente começou a buscar lugares. E todos os pavilhões de evento falou: que tatuagem? Imagina. Vocês sabem quanto custa isso? Vocês têm uma empresa de eventos? E a gente, não. Então, como vocês querem fazer um evento? Vocês não têm nenhuma empresa de evento? Querendo, a gente já fez 2, né? Sim. Um nem contava, mas o outro tinha fluído muito bem. Aí a maioria dos grandes pavilhões não quiseram ouvir a gente Sério? Os e caras não aceitavam mesmo pagando e tal? não, não. Teve Nossa, uns eu que pensei que você desligavam na pagava e cara, alugava e já era. Os caras, eles negam mesmo? Eles não gostarem negam, da ideia? nego. Também Nossa. eu, como eu não era do mundo de eventos, eu era meio sem noção, Ah. né? Eu liguei tipo em um que é de uma escola de padres, mas ele era muito bem localizado. Pô, mas com as mudanças, né? Por que não, né? Talvez hoje Quem eles sabe hoje, aceitariam, não sei. verdade. Será que tem É, padre tatuado? Isso é boa pergunta. Você já o tatuou algum padre, padre? o padre Fábio de Mello fez uma tatu faz pouco tempo Aí, ó. agora. Legal, agora é totalmente Postou. viável. É. Nossa, deu super. Saiu bastante coisas aí nas redes sociais e tal. E aí apareceu Que outros também que legal. tem. E aí eu fiquei ligando 2 semanas sem parar num grande pavilhão, que é o Expo Center Norte, né? E o Sim. Enio pegou um dia e falou assim: nós vamos lá. A gente chegou lá 8 horas da manhã e ele falou: eu só saio daqui quando um diretor me atender e falar por que que não pode ter um evento de tatuagem aqui.
E a secretária ficava toda desconcertada, né? E aí chegava aquela galera toda engravatada, toda não sei o quê. E a gente, no nosso vestido, Sim, camiseta, tênis, sim. como a gente é mesmo, Sim, faz todos os sentido, sei dias, lá, de né? terno lá pra fazer o evento de tatuagem. Né? E nem tinha terno pra ir. Mesmo se quisesse. Mas se você quiser, você tem que passar um lugar e alugar um de E festa, é um né? lugar, né, que tem eventos muito chiques, né, de lojas Super, feira super caras e hospitalar. tal, né? Nada a ver Mais realmente com isso. gourmetizado, né? Aí os caras meio que se assustaram. E aí saiu o seu Sérgio Pasqualin, que infelizmente faleceu já, mas ele era cabeça de todo o grupo Center Norte, shoppings e os pavilhões e tal. Uhum. E ele parou a gente no corredor e ele falou: Olha, eu tô sabendo que você tá aqui desde as 8 da manhã e que faz 2 semanas que vocês estão ligando sem parar. Eu vou te dar 10 minutos para você me convencer porque eu tenho que aceitar uma feira de gente tatuada aqui no meu pavilhão. Nossa. Aí a gente olhou um pra cara do outro e, tipo, o Enio abriu o coração e falou: É isso. A gente tá falando de uma coisa que, nesse tempo que eu tatuo, paga minhas contas, o padrão de vida que eu tenho, já tinha os 7 filhos na época, eu não conseguiria emprego nenhum, nem formado que sustentasse tudo isso. E tem muita gente no mercado. E eu vou te pagar antes da feira acontecer, ou seja, você não corre risco nenhum. Você pode acreditar no meu segmento e em mim? O cara falou: quando que a gente vai fazer essa feira? E aí Legal. Que história bonita. a, a Tatuíque começou a acontecer e o segundo ano foi 200 estandes e na última edição já foram 600. Nossa. E, Faz e 10 eu cresci. anos, né? Inclusive a gente tá comemorando, né? Um podcast E especial com o Tatuíque, justamente porque esse ano, né? Vocês fazem 10 anos de evento. 10 anos de Nossa, que evento, legal, né? Totalmente. E o nosso evento só ficou em nível de crescimento, é o que mais cresceu em toda a história do pavilhão, mas Nossa. é Hair Brasil, é BGS, Hair Brasil e depois já é a Tatuíque. Então, a gente está Briga de cachorro grande. seguindo, Com brigando com o tatuagem, que cachorro grande. legal. E Que muito legal. feliz com o crescimento que isso teve. É importante ter essa resiliência, né? De simplesmente, mesmo né, tendo dificuldades, mesmo errando, mesmo batendo a cara na parede, e levantar, bater a poeira e dar a volta por cima. E isso eu acho sensacional e muito inspirador da história de vocês. E é o que eu desejo para todo mundo, né? Você não pode ter medo de errar.